Rio de Janeiro, 1942. Em uma favela do subúrbio, nasce mais uma Silva. Uma garota contestadora que, contrariando todas as previsões de um futuro sem grandes oportunidades, entra para a história do país. O nome dela, Benedita da Silva. Filha de lavadeira, analfabeta, Benedita acompanhou desde cedo o trabalho da mãe. Aos 8 anos, já trocava os brinquedos pelas trouxas de roupa da casa dos patrões. Eu ia entregar a roupa que minha mãe lavava e passava. E quando chegava lá para pegar as roupas, né, sempre com aquela trouxa de roupa, eu e meu irmão, nós dividíamos a trouxa para não ser tão pesada, mas sempre dizia, fala com a sua mãe que eu quero falar com ela, para mandar vocês virem para cá, para brincar aqui com a gente, com as crianças aqui. Vem sim. Aí essa brincadeira ficava, aí pedia uma coisa, pedia outra, aí você ia fazendo uma limpezinha ali, varria acolá, e ia fazendo esses trabalhos, né, que aparentemente leve, mas tirava o seu momento de lazer, né, o seu momento de sonho, de estar com sua família, e não era uma coisa boa, não era. Eu tenho certeza que não era. Você perde um pouco a sua identidade de criança e passa a ser um pouco de adulto com responsabilidade. Por exemplo, vai na padaria, compre o pão, né, e você olha, cuidado. Uma criança é sempre recomendada pelos pais, olha, cuidado ao atravessar a rua. Quer dizer, eu não tinha quem dissesse para mim isso, cuidado para atravessar a rua. Eu tinha alguém que dizia, vá comprar o pão, vá comprar o leite. Então foi um período muito ruim. E depois, né, dada a situação, até mesmo social, isto não ficou lá pelos 8 anos de idade, isso foi num crescente, né? Quanto mais crescida estava, né, o tempo passava muito rápido e eu sempre muito alta e as pessoas achavam que eu tinha mais idade, então era uma carga pesada, pediam para carregar coisas pesadas e tinha que fazer isso. Então, não é bom. Criança tem que brincar, criança tem que estudar, criança tem que realizar os seus sonhos, porque criança tem sonhos, né? Descanso mesmo só quando estava na escola. Eu tenho uma recordação boa, que aos 5 anos eu estava na escola. Então, conciliava a escola com esse trabalho. E a escola pôde me dar também um momento de brincar. Naquela época, era a época da tabuada. Então, para aprender tabuada, a gente fazia como um jogo. Quem sabe mais a tabuada? E aí nós íamos aprendendo, né, a tabuada e ali nós ganhávamos. Nós tínhamos aquilo como uma brincadeira. Aí a história, as datas históricas, e a gente aproveitava para estar fazendo aquilo. Foi assim. São muitos os traumas. A violência doméstica é uma coisa muito silenciosa, é coisa terrível. Eu conheço casos de violência sexual e não falar nada e continuar ali naquele ambiente, passar de mão em mão na mesma família, ser um objeto sexual do patrão, sabe? Do filho do patrão. Isso sem falar na carga horária pesadíssima, hora para começar, mas não tem hora para acabar, nenhuma esperança de futuro, de ir para a escola, de não ter um vestido novo como menina, e eu tenho isso na minha lembrança, né? Pegava um vestido maior do que aquela criança, e aquela criança, na rua, as pessoas riam, né? Criança é criança, e tinham as piadas, né? Eu me lembro de algumas que
me deixava muito mal. Eu tinha um vestido maior do que eu, sabia que não era meu aquele vestido. É uma realidade perversa, tanto naquela época como agora. Agora eu chamo de mais sofisticada, não é? Porque você não denuncia, você fica no silêncio e passa como conivente por uma situação ou outra de ameaça. Então é muito ruim e nós temos que ter muito cuidado. O gosto pela leitura surgiu muito cedo, mas esbarrava em um problema. Eu também sonhava, né? Tinha livros que eu gostaria de ler, mas que não tinha. Tinha revistas que eu gostaria de ler também e que não lia. Eu me lembro muito bem o Tio Patinhas, aquelas revistinhas que eu ficava ávida para dar uma olhadinha. Mas eu não podia, só quando eles colocavam aquela revista no lixo para jogar fora, aí eu recolhia, levava aquelas revistas e lia. Os anos se passaram, as privações e a falta de oportunidades estimularam ainda mais o espírito crítico da militante social que entrou para a faculdade aos 40 anos. Na verdade, eu sempre fui muito adulta. Desde criança eu sempre fui muito adulta porque sempre tive muita responsabilidade. Se não fosse com o trabalho, era com os segredos de família, era com alguma coisa que sempre me dava uma responsabilidade muito maior do que a minha capacidade de assimilar aquilo. Na década de 80, entrou para a política quando foi eleita vereadora pelo município do Rio de Janeiro. Depois deputada federal por 2 mandatos. Prestígio nas urnas e no meio político. Foi eleita vice-governadora do Rio em 1998. Em 2002, Benedita assumiu o cargo de governadora durante as eleições presidenciais. Um ano depois, no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assume a Secretaria de Assistência e Promoção Social. Olha o Benê aí, gente! 1377! Em 2010, é eleita deputada federal pelo estado do Rio. Entre as bandeiras políticas que defende está o combate ao trabalho infantil. Eu me amarro nela, minha guerreira Bené. A sociedade, às vezes, precisa entender de que o fato de eu ser mãe, eu não sou mãe só dos meus filhos. Eu acho que a natureza dá para nós algo mais de sentimento, que é uma cumplicidade. Eu não quero ver nenhuma criança tendo uma situação que eu tive quando eu era criança. Então eu vou buscar dar abrigo a toda e qualquer criança. Primeiro é não aceitar que uma criança lhe preste serviço. Segundo, se tem alguém que tenha filhos trabalhando na sua casa, ajude a orientar, a ter tempo para cuidar dos seus filhos, saber se ele está na escola, pode fazer isso. E sobre aquele velho argumento de que é melhor a criança no trabalho do que nas ruas? Dizer que a criança trabalhando é melhor do que ser marginal é que está predestinada, ela já nasce para ser marginal se ela não estiver trabalhando como criança. Não, lugar de criança na escola, lugar de criança na família, lugar de criança no lazer, aprendendo com as outras crianças, desenvolvendo o seu potencial, a sua capacidade até artística. Nós temos grandes gênios, homens e mulheres que surgem no mundo, seja da música, da arte, do cinema, do teatro, né, da música sacra. Tudo isso são pessoas inteligentíssimas que são independentes dos lares que elas nasceram. A tarefa não é nada fácil, mas depois de ter a infância sacrificada pelo trabalho doméstico, ela sabe como ninguém indicar caminhos para a solução do problema.
na medida em que o governo vai incentivando a educação, a qualificação, a inclusão social, a oportunidade, nós estaremos combatendo o trabalho infantil. E punir também aqueles que abusam, né, do trabalho infantil. Nós não podemos conviver com uma situação dessa natureza. Então, para mim, é educação, educação, qualificação, qualificação e inclusão.